Olá, tudo bem? É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né, no meu canal, falando sobre síndrome metabólica, síndrome hiperinsulinêmica. Vamos falar de saúde integrativa, fisioterapia integrativa, vamos estar falando de saúde de um modo geral. Meu nome, professor Luiz Henrique André, eu sou fisioterapeuta cardiovascular metabólico funcional e iremos iniciar então hoje o nosso primeiro vídeo. Depois assistam lá o segundo vídeo, bem bacana. Deixem o seu like, façam o seu comentário, muito importante para mim os seus comentários, né? É muito interessante. E se inscreva no nosso canal para que você possa estar aí recebendo vídeos novos e assuntos interessantes para a sua saúde. Então vamos lá? Nós estamos aqui diante de três estruturas. Eu diria o sistema circulatório, os vasos, né? A célula e um órgão chamado pâncreas. Professor Luiz, dentro desses vasos irão correr o quê? Irão existir o quê? Sangue, né? Sangue, óbvio. E aí, então, você chegou a hora do seu almoço e você fez a sua refeição, né? Fez a sua refeição e ingeriu ali uma série de substâncias que irão se transformar em glicose, porque não é só a glicose que gera energia, nós vamos estar falando nisso aí. Hoje é só a glicose, mas a gordura, as proteínas e a glicose, eles conseguem ter essa propriedade de transformar todo esse metabolismo em energia. Mas hoje vamos falar da glicose. Então, você se alimentou, fez uma dieta leve, uma dieta, né, branda, e você colocou aqui, né, glicose. Ela vai se transformar em glicose. Então, beleza. Aí você colocou quanto aqui para dentro, professor? Coloquei aqui 130 miligrama decilitro de glicose. Bom, 130 miligrama decilitro, provavelmente seu organismo ele não vai fazer muita força para tirar essa glicose, porque ela tem que colocar essa glicose aonde? Dentro da sua célula, para transformar isso em energia. Muito bem. Então, o pâncreas ele vai ser acionado assim de forma muito leve, né? Ali as ilhotas de Langerhans nas células betas, né? Na produção de um hormônio que nós conhecemos, é o hormônio insulina. Então, a insulina, né, produzida pelas células betas nas ilhotas de Langerhans. Mas você fez uma dieta rica em carboidratos de cadeia curta, comeu aquele macarrão, aquela macarronada, né, bastante batata, que não é a batata doce, né, é a batata inglesa e tal. Então, você tem aqui agora 300 miligramas decilitros de glicose. Então, o pâncreas tem que pegar essa glicose que está aqui e jogar essa glicose dentro da célula. Mas é sabido de todos nós que não é tão fácil assim, né? Primeiro, porque a célula eucariótica, ela tem uma dupla camada proteica, né, no seu citoplasma. E como é que a glicose, professor, vai entrar numa estrutura de uma barreira tão grande como é a célula, né? Então, aqui eu tenho uma proteína, né, uma proteína em formato de um canudo, chamado de glúten, né? O glúten é T de transporte e glu de glucose, mas ele está ali paradinho. Né? Então, essa glicose, 300 miligramas de decilitro, parte dessa glicose vai entrar pelo ducto, né, pancreático para estimular as células betas das ilhotas de Langerhans, produzir esse hormônio insulina. A insulina vai ser carreada para cá e irá encontrar aqui um receptor de insulina. Está aqui o receptor de insulina, né?
Está aqui o receptor de insulina. Ele vai encontrar um receptor de insulina. Esse receptor chama-se IRS. IRS é o nome do receptor. E o IRS, para ele poder ter uma boa atividade, né, ele precisa dos cofatores. Quais são, professor, os cofatores, né, do receptor IRS? É o manganês, o cromo, o vanádio e o magnésio. Eles fazem parte, né, das quinases. E eles irão dar a esse receptor uma atividade de um feedback positivo. Para quê? Para a acoplagem da insulina aqui, ó. Ele vai reconhecer a insulina, vai deixar fazer uma boa acoplagem e a insulina vai acoplar aqui. Quando isso acontecer, a insulina vai informar a célula, né, que essa proteína, o GLUT, ele tem aqui se deslocar aqui, ó, para a membrana celular e abrir essa porta. Pronto. Agora a glicose vai entrar na célula por esse GLUT. A célula entrando, a glicose entrando na célula, ela vai receber um fosfato, um fósforo, né? E vai se transformar em glicose 6-fosfato. Pronto. Essa molécula, a glicose 6-fosfato, é uma molécula que vai entrar numa via metabólica, né? Ele vai entrar numa via metabólica e vai se transformar em piruvato. E nós temos aqui uma organela chamada de mitocôndrias. O piruvato vai entrar na mitocôndrias e através do ciclo de Krebs mais o oxigênio, nós estamos falando aqui da via aeróbia, irá transformar a adenosina mono e adenosina di em adenosina trifosfato, ATP. E isso aqui é a energia. A energia da vida sempre será o ATP, adenosina trifosfato. Se nós estamos aqui, né, vivendo, falando, é porque existe a produção de adenosina trifosfato. Claro que você tem outras rotas metabólicas, né, tais como a gordura, tais como as proteínas e a glicose, para transformar essa casa de câmbio, que são as mitocôndrias, em ATP. Por que casa de câmbio, professor Luiz? Porque é exatamente isso, né? Ele vai pegar tudo quanto é moeda do mundo inteiro e transformar em real, por exemplo, que é a moeda do Brasil. Nós estamos falando de Brasil, né? Então, ele vai pegar essas substâncias, né? E vai metabolizar em adenosina trifosfato. Mas o nosso organismo, ele é um organismo inteligente. E ele sabe muito bem que, dado algum momento, eu posso ter diminuição desses elementos. Para isso, o que o organismo faz? Né? O que ele vai fazer? O que ele faz? Ele pensa assim, bom, vou criar estruturas que irão armazenar a glicose. Então, através de um nascimento, né, de uma origem, de uma gênese, que eu chamo de gliconeogênese, então, o que o organismo vai fazer é criar o glicogênio, né? O glicogênio. O que é o glicogênio, professor Luiz? São reservas de glicose. E onde é que esses glicogênios serão armazenados? A grande parte será armazenada na musculatura, e uma outra parte, uma pequena parte, no fígado, né? O glicogênio. Quando o organismo ele precisa, né, de glicose, ele quebra o glicogênio. Isso tem um nome, né? Chama-se glicogenólise. A glicogenólise nada mais é do que
a quebra, né, do glicogênio para transformar, né, para recuperar a glicose no organismo, né? Isso é muito importante porque no segundo vídeo nós vamos estar falando, por exemplo, né, a composição, a quantidade de glicose circulante, né? Quanto mais glicose, mais o sangue fica viscoso, que é um problema do diabético, por exemplo, né? Ele perde as sensações de extremidade porque o sangue está muito viscoso, ele circula com muita dificuldade e isso aí vai gerar uma série de distúrbios que nós vamos estar falando no segundo vídeo, no nosso segundo vídeo de síndrome metabólica, que eu chamo de síndrome hiperinsulinêmica, não é isso? Gostaram do vídeo? Assistam o segundo, né? Faça o seu comentário, dê o seu like, se inscreva no canal. Professor Luiz Henrique André, até a próxima!